E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Shalom a todos. Começando aqui mais um vídeo, e hoje eu vou comentar mais um pouco em cima do último show que aconteceu aí em Copacabana, da famosa artista Shakira. E um show que demonstra que há algo por trás desses shows que não são mera entretenimento, mas que existe algo por trás. E para nós que já estamos um pouco mais acordado para a realidade, tudo isso fica muito nítido, muito explícito, não é? Para você que já consegue entender o poder das simbologias, para você que consegue entender que esses artistas são meros fantoches de uma elite mundial que possui certos dogmas e crenças muito arraigadas e que querem transmiti-las por meio de seus braços, digamos assim, dos braços desse sistema. Para nós que compreendemos todas essas coisas, fica perceptível que shows são meros rituais, sim, rituais satânicos, oferendas para espíritos imundos. Essa que é a grande verdade. E as massas ainda não entendem a gravidade de tudo isso e não conseguem enxergar que esses artistas e esses famosos, eles apenas são usados para transmitir essas mensagens porque elas têm um poder de impregnar-se no subconsciente e com isso reprogramar crenças, modelar certos comportamentos. E quando a gente olha, é curioso que em 2024 veio a Madonna para o Rio de Janeiro, realizando um show com inúmeras simbologias. Aí 2025 vem a Lady Gaga, outro show com simbologias escancaradas, e agora vem a Shakira, que também novamente nós temos certas simbologias que não podemos ignorar e vendar os nossos olhos. Vou passar aqui algumas imagens para vocês. Primeiro, como vocês podem ver aí essa imagem da Shakira no Rio de Janeiro, se fosse uma pessoa comum tirando uma foto com essa pose, tudo bem, a pessoa ela não tem consciência das simbologias, a pessoa ela só fez uma pose. Tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que faz sim esse tipo de pose. Até aí problema nenhum, porque tem sim despertos, bitolados, que não sabem separar as coisas, que vê o Zezinho da esquina, a fulana que trabalha com costura, que você conheceu a vida inteira, fazendo uma pose dessa, ai, será que agora está envolvido? Então tem despertos, entre aspas, porque bota aspas nisso, que não sabem separar as coisas. E uma pessoa comum, acidentalmente fazendo uma simbologia parecida, elas já querem acusar que a pessoa está envolvida e tudo mais. Agora, quando se trata de um artista famoso envolvido até o pescoço com essa indústria mundial, né, com essa grande elite que controla o sistema, aí a história já é bem diferente. E esse símbolo que a Shakira fez, como vocês podem ver, tem aí a mão levantada para cima e a outra para baixo. Só que qual que é o ponto? Quando a gente olha o símbolo de Baphomet, a gente percebe uma coincidência muito intrigante, ainda que ela não esteja fazendo o símbolo com os dedos, é no mínimo muito curioso que dá para remeter a essa simbologia sim, principalmente quando a gente analisa outras simbologias por trás dessa mesma artista. Aqui a gente vê, ela fez um clipe, né, uma música em colaboração com a Anitta. Eu já fiz um vídeo sobre a Anitta no canal, porque ano passado aconteceu uma situação com ela. Ela ficou um bom tempo fora, ausente, com uma doença grave. Aí, de repente, ela aparece totalmente diferente. Então, ela ficou doente, aí fez uma cirurgia plástica nesse período. Então, ela não está nem aí de correr risco de vida fazendo uma cirurgia plástica com um problema grave de saúde. Pois é, tem pessoas que engoliram essa ideia. E não só isso. Além dela parecer diferente na aparência, como nunca antes, ela também apareceu com um sotaque diferente, com um tom de voz diferente, um pouco mais tímida, falando de uma maneira um pouco confusa, coisa que a Anitta geralmente não faz, porque ela tem uma comunicação muito boa, querendo ou não, como se fosse realmente a mesma pessoa. E muitos engoliram isso, mas até os próprios fãs dela questionaram: peraí, tem algo errado. Essa não é a Anitta que nós conhecemos?
Pois é, a mesma Anitta, que também já teve clipes escancarados com inúmeras simbologias satânicas, malignas, e que é, assim como a Shakira, um grande produto dessa indústria da música. Aí eu pergunto para você, imagina só se acontece uma grande fatalidade com esses artistas que geram milhões ou até bilhões de dólares para essa indústria. Como essa indústria trata esses artistas como meros produtos, será que para eles que só visam o lucro, não seria interessante manter esse produto ativo, continuando gerando lucro para eles, ao invés de simplesmente assumir que aconteceu uma fatalidade e esse produto deixar de dar lucro? É uma pergunta que eu faço para vocês e que eu trouxe nesse vídeo aí. Pois então, a Shakira fez um clipe com essa Anitta nova, totalmente diferente. Não é de hoje que já demonstra um envolvimento muito grande com essa classe dominante mundial e a sua fé muito explícita. E aí, nessa imagem, a gente pode ver uma simbologia muito escancarada. Primeiro, a dualidade, Sol, Lua, homem, mulher, podendo representar também a androginia, como também esse símbolo aí, por mais que seja uma pena, a gente pode associar muito bem com aqueles obeliscos, que para quem não sabe, o obelisco é uma simbologia muito usada por sociedades secretas, é por isso que em tudo que é cidade que a gente vê na entrada da cidade um símbolo da maçonaria, provavelmente tem também um obelisco na cidade. Curiosamente, locais onde tem um obelisco, as pessoas vão para fazer coisas erradas, usar substâncias ilícitas. É impressionante, todo lugar que eu já vi que tem obelisco, geralmente as pessoas que vão para esse ambiente vão usar substâncias ilícitas e dentre outras coisas. É no mínimo muito curioso, não é? Não seria um canalizador de energia que acaba atraindo esse tipo de coisa? Enfim, como é um símbolo muito utilizado por sociedades secretas, que inclusive representa o falo de Nimrod. Nimrod, para quem não sabe, é aquele mesmo que construiu a Torre de Babel, que tentou alcançar os céus, mas o próprio Criador não permitiu, e ele sempre é homenageado por essas sociedades secretas e por essa classe dominante mundial. E esses artistas, sendo mero fantoches, apenas representam essa adoração escancarada que sempre fazem, não é? Mas é curioso que a própria Shakira, olha só como que isso não é coisa da minha cabeça ou que nós somos apenas teóricos da conspiração. A própria Shakira veio a público e falou que Copacabana é um altar do planeta. Altar, que é um nome sempre referido a sacrifícios ou ofertas com viés religioso, espiritual, para entidades. Por que, que ela usou esse nome para se referir a Copacabana? E realmente Copacabana e o Rio de Janeiro nos últimos anos têm sido sim um grande altar para seres malignos se alimentarem de tanta coisa errada que acontece lá, não é? Já parou para se questionar por que, que no Rio de Janeiro acontece tantas coisas erradas, por que, que a maldade é mais aflorada, por que, que o crime é tão forte, parece que não tem solução, as pessoas não vivem com segurança, exceto em condomínio ou bairros mais nobres, mas tirando isso, as pessoas vivem um caos nessa cidade, não sabem nem se vão sair e voltar vivos. É muito comum, inclusive, o carioca falar que ele tem dois celulares e um ele leva para a rua porque a qualquer momento pode vir aquela turminha do amor, sabe? E tirar o celular dessa mesma pessoa. Então, assim, é uma terra sem lei. No Brasil, como um todo, já é uma terra sem lei, mas parece que no Rio de Janeiro as coisas são mais afloradas. Eu também já fiz um vídeo no meu canal falando sobre o Rio de Janeiro e não é à toa que existe essa iniquidade tão grande naquele local. Afinal, é uma verdadeira hospedagem de espíritos dos gigantes que foram destruídos após o dilúvio, mas que seus espíritos continuaram rodando em certos lugares, principalmente. Até porque existe lá uma montanha no Rio de Janeiro que tem exatamente o corpo de um gigante, mas muitos pensam que é apenas uma mera coincidência da natureza, mas o próprio livro de Enoque já revela que os espíritos desses nefilins foram punidos para vagarem sobre a terra. Aí a gente vai conectando os pontos e tudo vai fazendo muito mais sentido. E aí também nesse show, na verdade um pouco antes do show, na montagem do palco,
uma pessoa veio a óbito, né? Ela partiu dessa para outra dimensão. E é, no mínimo, muito intrigante. Por que que isso aconteceu justamente com uma pessoa envolvendo todo esse contexto, sabendo muito bem do que se tratam esses shows, como ofertas para entidades caídas, não é? Então a gente vai ligando os pontos e percebe que parece que não foi apenas um mero acidente, não é? Até porque também já teve tragédias em outros shows e sempre são muito esquisitas, sabe? Não faz muito sentido isso acontecer, a não ser que você entenda das causas espirituais. Vou deixar aqui um vídeo agora para vocês entenderem. Esse vídeo não foi feito em Copacabana, mas foi um show da Shakira, se eu não me engano, realizado em Bogotá, capital da Colômbia, do começo do ano, só para vocês entenderem é, como essa artista está totalmente fechada com essa indústria e sua fé muito explícita. Veja só. Eu nem vou colocar o som aqui, porque ela está fazendo uma verdadeira invocação, tá? Então, nem vou colocar o som aqui para que vocês não fiquem escutando esse tipo de frequência. Mas olha aí, preto, vermelho, sempre preto e vermelho, né? Curioso. Aí ela estava se contorcendo. Parece que ela está ali no inferno, não é? O cenário assim parece infernal. Ah lá, olha o que acontece agora. Ela aparece como se fosse no holograma, ó, literalmente fazendo uma invocação ali para abrir portais. Tá vendo? Muitos shows de eletrônica, inclusive, não sei se vocês já viram, com aqueles robôs gigantes fazendo esse mesmo tipo de movimento, só para vocês perceberem do que realmente se trata. Olha, preciso nem falar. Então, assim, pessoal, principalmente de 6 anos para cá, as coisas não são mais subliminares, não, elas são escancaradas. Esse ano, inclusive, tivemos aqueles arquivos do Epstein que foram divulgados por aí. É claro que só foi divulgado até onde é permitido, mas tudo isso só revela que, sinceramente, se alguém vier hoje falando, ai, você é um louco teórico da conspiração, dá vontade de falar assim, louco? Eu, louco, louco é você que está aí cego e que finge não enxergar a realidade, porque depois de tudo que aconteceu, não está mais escondido as coisas, hoje estão escancarados, e isso só revela que nós estamos em tempos de revelações, retirada do véu, é esse o sentido de Apocalipse, nós estamos numa transição de eras, não é? Nós estamos encaminhando-se para essa última era, onde terá o estabelecimento desse reinado do homem da iniquidade. Então, isso não é novidade para ninguém que estuda as Escrituras e que tenha fé no Criador dos céus e da terra. Bom, mas é esse o vídeo que eu queria trazer por aqui. Estejam firmes, sóbrios, vigilantes. Vocês aí que são do Rio, eu desejo forças para vocês, porque essa cidade virou realmente um altar do planeta, como a própria Shakira falou. E todo ano parece que tem uma oferenda diferente, então realmente é preocupante isso, e eu espero que vocês aí fiquem bem. Acredito que quem puder, na primeira oportunidade, vai sair desse local. Mas esse tipo de coisa é mais comum do que se imagina, e saibam que cada vez mais essas coisas vão ser escancaradas mesmo, porque nós estamos nesses tempos de revelações, separação do joio e do trigo, porque estamos cada vez mais próximos da colheita final. Então é isso, que o Eterno abençoe a todos, Shalom, e nos vemos no próximo vídeo.